Para a análise política tenho comigo Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, Olá. Marcelo Rebelo de Sousa aqui a gerir mestremente, e ele sabe muito bem gerir os tempos e aquilo que diz e o que não diz e como vai dizendo. É mais ou menos óbvio que ele se vai candidatar, agora ele vai escolher o momento certo para o fazer, não é? Sim, é verdade, e sabemos que não vai ser na TVI, talvez seja aqui, sentado nesta cadeira, quem sabe, aqui, acho que ficava-lhe bem. Sabemos que não tem muito tempo para prolongar mais esta suspense sobre a sua decisão, como tu dizes muito bem, é uma decisão mais do que previsível, basta ver o comportamento dele ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, andou, como se costuma dizer, a visitar todas as capelinhas, andou a fazer campanha de rua, ajudou muito Pedro Passos Coelho nesta campanha. Perceber como é que está a rua, acho que ele nem sequer não precisava disso. Ele, antes de mais, tem uma notoriedade que as próprias televisões lhe dão, que é uma vantagem muito substancial, sobretudo para, numa fase primeira, se afirmar, até nas sondagens, como o principal candidato à presidência da República. É isso que as sondagens também têm vindo a revelar. E, portanto, é apenas uma questão de decisão própria. A ideia é que, olhando para os nomes que existem acima da mesa nesta altura, não há candidato adversário de Marcelo Rebelo de Sousa. É verdade. Em primeiro lugar, porque à direita toda esta indecisão à volta das eleições legislativas travou aquilo que poderia ser o avanço de potenciais candidatos. Depois, à esquerda, porque esta derrota do Partido Socialista, em primeiro lugar, cola um rótulo de derrotado também a Sampaio da Nova, que fica aqui claramente prejudicado, mas também não beneficia Maria de Belém. Maria de Belém seria beneficiada, eventualmente, se, por exemplo, António Costa vier a ser substituído na liderança do Partido Socialista e tiver no seu lugar alguém que esteja mais próximo de Maria de Belém. Maria de Belém, neste momento, está rodeada de muitos dos seguristas, são as figuras próximas de António José Seguro que estão, neste momento, a alavancar a candidatura dela e ela, portanto, só terá o apoio do Partido Socialista se, eventualmente, António Costa sair, neste momento, de secretário-geral do PS. Portanto, se as eleições presidenciais fossem hoje, Marcelo Rebelo de Sousa ganhava isto com alguma facilidade? Quase com a totalidade dos votos. É verdade, tem o terreno muito facilitado nesta altura, mas já percebemos todos, durante as próximas semanas vai haver muito tumulto, muita transformação e as coisas podem alterar-se substancialmente, nomeadamente também à direita. Reparem, Rui Rio era o candidato preferido de uma parte importante do PSD que está próxima de Pedro Passos Coelho. Marco António Costa, número 2 do PSD, declarou quase que apoio a Rui Rio, ou pelo menos deu a entender que Rui Rio seria um candidato Ricardo, preferencial. A coligação é muito prática, sabe perfeitamente que Marcelo Rebelo de Sousa é pragmática. Marcelo Rebelo de Sousa limpa aquilo e, portanto, não vamos estar agora a criar um problema onde temos um candidato ideal para ganhar. É verdade, sobretudo neste clima de instabilidade. E por isso é que eu comecei por dizer que, na verdade, Rui Rio, por exemplo, seria, na minha perspectiva, há um mês, há 2 meses, o candidato preferido do núcleo duro de Pedro Passos Coelho, perante estas transformações que ocorreram, a vitória da coligação, mas a vitória em maioria relativa, a necessidade de estabilidade, a necessidade de afirmação de um candidato que não deixe menor dúvida de vitória. Eu diria que Marcelo Rebelo de Sousa reúne as condições necessárias e suficientes para não só ser o candidato melhor posicionado, mas aquele que será, eventualmente, apoiado pela coligação que acabou de ganhar umas eleições. Muito naturalmente. Deixemos para mais tarde e vamos ter tempo para conversarmos sobre que tipo de presidente poderá ser Marcelo Rebelo de Sousa, que são outros 500, não é? São outros 500. Vamos falar sobre o atual momento político, porque é extremamente interessante e é desafiante para a classe política nacional. Por um lado, Pedro Passos Coelho deverá escolher um novo governo e deverá começar a governar. O Partido Socialista de António Costa, não sabemos quanto tempo é que vai durar. Temos a CDU de Catarina Martins a pescar o olho pela primeira vez. Não é a CDU, o Bloco de Esquerda, peço desculpa, de Catarina Martins, pela primeira vez a pescar seriamente o olho ao PS. Não pela primeira vez. Se tu te recordares do debate televisivo de António Costa com Catarina Martins, no final ela já lhe estendeu a escada para essa possibilidade de entendimento. Só que antes das eleições seria fatal para as aspirações de António Costa, não é que ele depois tenha tido um resultado melhor, mas teria sido ainda mais prejudicial para António Costa ter cometido o erro de estender a mão ao Bloco de Esquerda. Neste
neste momento eventualmente seria um pouco mais fácil, mas apenas um pouco mais fácil. Isto é, eu acho que dificilmente o Partido Socialista pode agora suportar um entendimento à sua esquerda, por uma questão simples que de resto António Costa inteligentemente realçou na noite das eleições, é que há compromissos com o eleitorado. O eleitorado que votou no Partido Socialista votou num programa que é europeísta, que acredita na permanência de Portugal na zona euro, que sabe que há medidas de austeridade que podem até ser atenuadas, mas que não podem ser negligenciadas de todo, que não suporta sequer a perspectiva de Portugal sair da NATO, enfim, uma série de condições que o Partido Socialista jamais poderá negociar com os seus partidos à esquerda. Porque senão corre o risco daquilo que ele se tornar criticou. O PASOK na Grécia, corre o risco de, em primeiro lugar, ficar pulverizado, porque imediatamente uma parte importante dos setores fundamentais do Partido Socialista romperão com a direção do partido e, em segundo lugar, perderá uma parte do eleitorado mais moderada, aquele eleitorado que vai transitando do PSD para o PS, que imediatamente os ostracizará e criando uma situação muito complicada para as aspirações. Portanto, à esquerda, que seja. Não. E ao centro, pronto, e à direita? Pois, o problema é que se também agora começa a fazer muitas cedências a esta coligação, vai também deixar aborrecidos os eleitores que não queriam votar de todo na coligação. E o que é que são cedências, Ricardo? É a tradição em Portugal, independentemente de maiorias absolutas ou relativas, o primeiro orçamento é sempre viabilizado. É verdade. E aí António Costa tem o primeiro dos problemas, é que na campanha eleitoral, de forma muito definitiva, manifesta, para usar a expressão que ele usou, ele disse que não aprovaria sequer o primeiro orçamento do Partido Socialista. Se calhar está aí uma das razões para ele sair do partido, não? Ou dá o dito por não dito, ou então, como tu dizes, pode até nem ser ele na secretário-geral do Partido Socialista quando chegar esse momento, ou então, na verdade, não o vai viabilizar. Se não viabilizar, e tendo em conta aquilo que são os constrangimentos constitucionais, 6 meses depois do próximo Presidente da República tomar posse, eu diria que teríamos eleições. E até lá iríamos ficar numa situação muito complicada, porque sem um orçamento aprovado, com duodécimos a serem aplicados todos os meses, com a incapacidade total de qualquer colaboração entre o Partido Socialista e a coligação, porque aí a coligação obviamente nem sequer iria procurar outros entendimentos parciais. A coligação ficava impossibilitada de governar por causa do Partido Socialista, teríamos eleições 6 meses depois das presidenciais e corríamos o risco de acontecer o mesmo que aconteceu a Cavaco Silva. De uma maioria relativa passou para uma maioria absoluta para poder governar. Pois, eu só não uso a expressão risco porque... Eu digo risco, entre aspas, sem nenhuma conotação, nem positiva nem negativa. Eu sei que sim, mas era isso que eu estava a realçar, a possibilidade. Diria até a previsibilidade disso acontecer. Esse seria, digamos assim, o cenário preferencial de Pedro Passos Coelho, que de resto ele até o começou a desenhar. Se tu te recordares, há uma declaração que ele faz, ainda antes da campanha eleitoral, porque depois na campanha eleitoral ele começou a recusar comentar qualquer cenário pós-eleitoral, mas antes da campanha ele faz uma declaração em que diz, de forma muito perentória, que no cenário de uma maioria relativa não veria outra possibilidade senão eleições antecipadas. E é nisso que eu penso que Pedro Passos Coelho estará neste momento a apostar. A apostar, mais uma vez também sem nenhuma conotação, no sentido de dizer isto é o que vai ter que acontecer. Muito mal para o país. Nenhum dos cenários é um cenário muito confortável neste momento. Do ponto de vista democrático, a verdade é que é uma maioria de esquerda que tem que ser respeitada. Isto é, uma parte muito importante dos eleitores disse que não quer esta política que é defendida por PSD e por CDS. E se Pedro Passos Coelho e Paulo Portas não percebem isso, vão ter uma vida muito difícil ao longo dos próximos meses. Mas também, por outro lado, se a coligação começa a fazer muitas cedências, e já percebemos que as cedências têm que ser de alcance bastante abrangente, porque não é apenas cedências ao Partido Socialista, é cedências também uma parte importante do eleitorado que está à esquerda do Partido Socialista. E, portanto, se da parte do Partido Socialista não houver abertura suficiente para acomodar muitas das propostas da coligação, e se fizer essas cedências, como eu dizia, o secretário-geral do Partido Socialista fica numa situação muito desconfortável, então as coisas tornam-se particularmente complicadas. Se inviabilizarem, o que politicamente também é arriscado, mas é até entendível à luz daquilo que António Costa disse, isto é, nós não estamos aqui para viabilizar uma estratégia que nós rejeitámos de forma muito clara ao longo desta campanha, a situação ficará igualmente complicada. Portanto, eu diria que não há nenhuma solução fácil para os próximos tempos.
atendendo àquilo que me parece ser o pragmatismo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, eu diria que, apesar de tudo, são eles quem têm maior tranquilidade nesta altura. Eu diria que estão muito mais intranquilos os líderes dos partidos da oposição do que, eventualmente, quem está neste momento no poder.